Olá, boa noite. Bom, seguindo com o nosso tema, semana passada o Júnior falou algumas coisas sobre a perspectiva de se tudo mudar. E hoje e se nada mudar? Quais são as coisas que você espera muito que aconteçam, né, na sua vida? Com relação à sua saúde, com relação às suas finanças, com relação à sua família, com relação à sua carreira, com relação à política no Brasil, enfim, a pandemia e tantas outras situações. Né? Como você vai ficar se não mudar nada, se continuar igual? Como uma música, né? Uma música muito interessante, que até o Ney Matogrosso que canta, né? Ele fala assim, diz que Deus dará. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Diz que Deus diz que dá, diz que Deus dará. E aí como é que fica se não der, né? E a gente vem sendo bombardeado, né, de um tempo para cá, já vinha com a teologia da prosperidade, né? E você já deve ter ouvido isso, dizendo que, puxa, Deus praticamente é um cara que ele vai à frente abrindo os seus caminhos, te abençoando plenamente, estendendo um tapete vermelho e jogando plumas para que você passe, derrubando todos os seus inimigos ao redor, né? Independente de quem seja, com muita saúde, dinheiro no bolso, né? Muita gente querida ao seu redor, né? Mas a gente sabe que isso não se aplica na prática, né? E agora a teologia da prosperidade vem também com novas roupas coloridas, né? Com os coachings, né? Eles falam que você pode determinar umas metas e vai fundo que puxa, a sua vida vai ser muito fácil e vai dar tudo certo. Se você pôr meta, se você tiver objetivo, se você afirmar 3 vezes diante do espelho que você é bonito e muito, muito charmoso, você vai conquistar tudo, né? Essa coisa de fazer afirmações na frente do espelho, eu me lembro quando eu era criança, tinha a loira do banheiro, né? Se você chutasse a privada e fizesse uns palavrão, vinha a loira do banheiro. Eu acho que a loira do banheiro vem da mesma forma que o sucesso vem com a teoria dos coachings, tá? Se você já viu a loira do banheiro, provavelmente você vai ter muito sucesso se seguir os conselhos dos coachings. Eu nunca vi a loira do banheiro. Então, a realidade, gente, é que nós precisamos lidar com uma triste verdade. É que tem coisas que não vão mudar. Tem coisas que não vão mudar. Tem pessoas que não vão mudar. Né? Tem coisa que não vai acontecer. De repente, você vai continuar pobre. Você vai continuar doente. Aquela pessoa que você ama vai continuar te entristecendo, né? Pode ser que mude as pessoas, por exemplo, na política brasileira, mas pode ser que a política não mude, né? Pode ser que no romance, pode ser que ele não volte, né? Enfim, né? Tem uma cena muito boa de um filme que é O Todo-Poderoso, né? É engraçado esse filme. Esse filme mostra assim, o cara ele fica no lugar de Deus por uns dias, né? E aí ele pode fazer muitas coisas lá, mas tinha algumas coisas que ele não podia fazer. Uma das coisas era, tipo, obrigar as pessoas, assim, tipo, interferir na vontade delas, né? E esse filme tem uma situação lá que tem uma cena, assim, que a mulher lá que ele gostava, mas, enfim, estava numa crise lá, ela vai embora, e aí o cara que está no lugar de Deus pergunta para Deus, puxa, ela vai voltar, né? Aí Deus faz assim, né? Tipo, puxa. E aí ele fala, nossa, cara, como é que a gente faz, né? Para uma pessoa gostar de outra, sem interferir no livre-arbítrio. Aí Deus fala assim para ele, né? Puxa, bem-vindo ao meu mundo, se você descobrir, me conta. Né? A realidade é que às vezes a gente está com uma ardente expectativa de mudança nas nossas vidas, na sociedade, no outro, mas pode ser que elas não aconteçam. Né? Quais são as coisas que você quer muito que aconteçam e que se elas não acontecerem, você vai ficar chateado? Como é que a gente lida com isso? Né? Aonde está Deus quando nada muda? Né? E é importante saber que pode ser que nada mude. Né? Tem uma música da Plebe Rude que chama Este Ano, ela diz assim, nem sempre a porta abrirá, às vezes a sorte falha, nem sempre é como a gente quer. Né? Então, e como essa música que eu falei também cantada muito bem pelo Ney Matogrosso, às vezes
às vezes não acontece, às vezes não vem, às vezes não dá. Né? E como que a gente lida com isso? Né? A gente pode ficar completamente revoltado, a gente pode ficar completamente triste, a gente pode procurar culpados, enfim. Mas uma coisa, eu penso assim, que se a gente conseguir entender e aceitar que realmente tem coisas que não vão mudar, isso já é um grande passo, porque às vezes a gente se ilude, né, com esse extremo de otimismo, né? E é interessante porque assim, viver com gente que é extremamente negativa é difícil demais, né? Sabe aquela pessoa que ela sempre vê o dia nublado, sempre vê o copo meio vazio, assim, né? Puxa, ela sempre vê a dificuldade, né? É cansativo, né, ver com gente assim. Mas viver com gente extremamente otimista e um otimismo tolo também é muito difícil, né? Porque a pessoa vive numa ilusão, né? Numa ilusão e achando que vai dar tudo certo e às vezes não dá, né? Às vezes as coisas não acontecem, às vezes as coisas não mudam. Quais são as grandes expectativas de mudança que você tem? Né? Como que seria lidar com elas não acontecendo? É claro, sim, tem coisa que a gente não quer que mude. Né? Se tá bom, você não quer. E aí, beleza. Aí é o contrário, se tudo mudar. Né? Por isso que a gente está falando se tudo e se nada. Porque dependendo do que você está vivendo, você quer que tudo mude. Dependendo do que você está vivendo, você quer que nada mude. E às vezes pode acontecer exatamente o que você não quer. É difícil isso, né, cara? É um negócio difícil, cara. É um negócio que passa por mistério, passa por incompreensão, passa por dor mesmo, né? Assim, é difícil. Mas, nesse caso, as coisas que você quer que mudem, né? Como que você lidaria se elas não mudarem, se nada acontecer? E pensa isso, pensa na questão financeira, saúde, família, emprego, estudo, enfim, romance, qualquer coisa, né? Na sua relação com as outras pessoas com você. Puxa vida, né? É muito difícil isso. E, especificamente, eu acho que essa expectativa que às vezes a gente tem de que as coisas mudem, elas nos fazem, às vezes, assim, se a gente cai para esse extremo, né, ela faz a gente viver como uma música do Raul Seixas, que ele fala assim, quem não tem presente se conforma com o futuro. Então, às vezes, a gente não consegue assim desenrolar nada no presente porque a gente vive nessa ilusão de um futuro que a gente acha que vai vir. E pode ser que ele não venha, né? Pode ser que não aconteça. Pode ser que a sorte não venha, que a porta não se abra, que a situação não mude. E aí a gente, de repente, se vê no mesmo lugar de sempre, né? Com as mesmas dificuldades. E às vezes até com você, né? Quantas vezes você já se falou, puxa, não, isso aqui eu não vou errar mais, mano. E aí daqui a pouco você está errando de novo na mesma coisa, né? E aí você fala assim, puxa, será que eu não vou mudar nunca? Puxa vida, é difícil isso, né? Às vezes não mesmo, tá? Às vezes você não vai mudar. Agora, puxa, que coisa, né? Mas então, como é que a gente faz para conviver com o que não muda? E como a gente faz para saber o que pode mudar e o que não pode? É um pouco disso que a gente vai tentar ver hoje aqui, né? Ainda que são perguntas muito difíceis, né? Que precisa de muito temor para respondê-las. Mas eu quero partilhar com vocês aqui um trecho que, para mim, eu acho que é puxa, assim, a Bíblia tem trechos muito significativos, assim, especialmente nos evangelhos, né, com Jesus falando assim, puxa, eu penso assim, se Jesus falou isso aqui, era um negócio muito importante, porque pensa só, né, Jesus é o próprio Deus, é o Filho de Deus, ele se fez carne, né, veio habitar entre nós, ele tinha assim, puxa, pensa tudo isso que a gente sonha em ser, né, quer ter um propósito bem definido, claros objetivos, né, assim, plena certeza do que faz, o que não faz. Jesus tinha tudo isso, né? Então, assim, quando eu olho para a vida de Jesus, assim, ele sabia que, inclusive, tinha um tempo assim limitado da sua caminhada aqui. Então, pense num cara também que, quando eu olho para Jesus, eu falo assim, esse cara ele não jogava tempo fora. Tudo que ele fazia tinha muita intencionalidade, porque ele sabia exatamente quem era, o que ele tinha que fazer e quanto tempo ele tinha, né? Imagina você tendo plena certeza de quem você é, plena certeza do que você tem que fazer e sabendo quanto tempo lhe resta. Puxa, mano, talvez, né, eu fico pensando se os meninos aqui ficariam todo o tempo que eles têm jogando Free Fire. Talvez não, né?
Talvez se você fosse morrer hoje à noite, você passaria mais tempo com a sua família do que jogando Free Fire. Mas a gente não consegue saber, né? A gente não consegue saber. Então, Jesus sabia tudo isso. Então, quando eu olho para Jesus e vejo algumas coisas dele falando e fazendo, eu falo assim, pô, esse cara... Vamos prestar atenção aqui, porque tem coisa importante aqui. E o trecho que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versículos 25 a 34. Esse trecho, né, do Evangelho de Mateus, Jesus está fazendo um sermão que ficou muito conhecido e tal, que gerou grandes impactos na época e gera até hoje, né, que ficou conhecido como Sermão do Monte. E ele vai falando diversas coisas, assim, ele dá um combo lá, ele fala coisas, assim, são muito importantes, muito profundas. E este trecho especificamente, puxa, meu, de tempos em tempos ele me salta, assim, a memória, ao coração, e eu penso, puxa, quão profundo e quão diferente é esse trecho, porque ele traz uma perspectiva de leveza, de paz, né, e como é difícil alcançar isso. Mas vamos lá. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Ele está falando diversas coisas, né, no sermão, e aí ele entra neste trecho que é muito interessante. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar qualquer coisa ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Considerai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam delas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Puxa, isso é muito legal, né? Jesus está dizendo assim... Puxa, vocês andam muito preocupados com muitas coisas. E essa coisa de que a gente tem uma dificuldade que se as coisas não mudarem, tem a ver com essa insegurança, esse medo do futuro, essa inquietude que a gente sente de que, puxa, isso não acontecer, e se não vier? Né? E a gente sofre hoje por algo que talvez aconteça ou não aconteça daqui a 5 minutos, 5 dias, 5 anos, né? E olha o que Jesus está dizendo aqui, cara, isso é uma inquietação que vocês não deveriam ter, né? É como diz a música do Super Combo, fácil falar, difícil fazer, né? Que beleza, mas Jesus está dizendo isso. Cara, não se preocupem com o que comer, o que vestir, olhem as aves, olhem as flores no campo. E aqui ele diz aqui, né? Os gentios que se preocupam com isso. Isso aqui é um detalhe importante, né? Gentil são todos aqueles que não são judeus. Tá? Porque para ser judeu, você nasce judeu. E aí Jesus, ele estava falando aqui para um público majoritariamente judaico, então ele está dizendo assim, puxa, e o povo judeu tinha o privilégio já de muitas gerações antes conhecer as vontades de Deus, né? E então ele está dizendo assim, puxa, quem não conhece nada de Deus é que se preocupa com isso. Então é isso que Jesus está querendo dizer aqui quando ele fala, são os gentios que se preocupam com isso. Porque vocês conhecem Deus e Deus conhece as necessidades de vocês. E aí ele diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que preocupam o coração de vocês, que tem a ver com comer, com beber, com se vestir, com sustento, elas vão ser acrescentadas porque Deus sabe que vocês precisam delas. E aí ele diz para mim um trecho que é muito poderoso, olha, não se preocupe com o dia de amanhã, o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia do seu próprio mal, né? Eu não sei se as coisas que você espera ardentemente mudança vão mudar, mas é importante que você saiba que talvez elas não mudem. Mas é importante saber que Jesus diz assim, ó, existe um dia
que é o dia de hoje. E ele tem desafios para agora. Então, viva o dia de hoje. E não se inquiete com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Isso não tem a ver com você não fazer planos, né? Com você não, de repente, traçar metas para alcançar sonhos. Isso tem a ver com se inquietar, com isso incomodar o seu coração. Se o plano que você faz ajuda você a caminhar com mais leveza, legal. O problema é quando a gente faz planos que traz ainda mais peso para nós. Mais inquietação, mais dificuldade, né? E não é essa a proposta de Jesus para nós. Porque veja só, o que somos nós, né? Nós somos como neblina passageira. Vem um vento e a gente se vai. Há 2 semanas atrás, um rapaz lá onde eu trabalho morreu. Um rapaz lá dos serviços gerais morreu caindo do banheiro na casa dele, batendo a cabeça. Sabe aquela coisa que aí você olha e vê o quão frágil a vida é. Então é o que ele diz aqui, por mais preocupado que você esteja, quem de vocês consegue acrescentar um côvado, né, ou qualquer coisa que seja, quantidade, à sua vida, ao curso da vida? A gente não consegue fazer isso. Então, eu acredito que quando eu penso nisso, eu olho esse trecho e reflito sobre isso e nada mudar, é importante saber que pode ser que não mude mesmo. E talvez é entender a humanidade que nos cabe, de não ter o controle sobre o futuro. E ficar tranquilo com relação a isso. Porque pode ser que não mude mesmo. Pode ser que nada mude. Pode ser que as pessoas que você ama que te chateiam não mudem. Pode ser que você não mude. Pode ser que a política brasileira não mude. Pode ser que a sua saúde não mude, sua conta bancária não mude. Pode ser que nada mude. Mas ainda assim, você tem o desafio de viver o dia de hoje e esperar. Porque a gente não sabe se vai mudar ou não. E aí é que eu acho que entra uma aplicação interessante. Tá, o que nos cabe então? Né? Como fazer isso aqui? Como viver isso aqui que Jesus está falando? Porque ele está dizendo assim, ó, não se preocupem com os dias de amanhã. Né? Busque o reino de Deus, sua justiça, e sejam leves, porque vocês não podem acrescentar nada ao curso da vida. Então, eu me lembrei de... Puxa, acho que é uma das coisas dessas que a gente conhece na caminhada, assim, e você fala assim, puxa, que negócio legal isso aqui, né? E talvez vocês conheçam. Para mim, a aplicação, assim, uma aplicação prática de como viver isso, é o que é conhecido aqui como oração da serenidade, né? Talvez você já tenha ouvido falar dela. Ela serve como base para a construção daquele programa dos alcoólicos anônimos. Isso é muito antigo, né? Enfim, essa oração, até a autoria dela é um pouco inconsistente, né? Assim, tipo, algumas pessoas reivindicam assim a autoria dela, mas ela é muito legal e ela serve como base para a construção do programa de recuperação aí, né? De uma proposta de vida para os alcoólicos anônimos. Olha que legal o que essa oração diz. Ela é conhecida como oração da serenidade, né? Talvez você conheça, enfim, se não, você digita lá no Google, vai aparecer. Diz assim, ó: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que for possível e a sabedoria para discernir entre as duas coisas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como eu gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade. Pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na outra. Amém. Cara, essa é uma oração muito legal. É a oração da serenidade. E o começo dela para mim já é incrível. Ele diz assim, puxa Deus, me dá coragem para mudar o que precisa mudar. Me dá sabedoria, me dá coragem para mudar o que pode ser mudado, me dá a serenidade para aceitar o que não pode mudar, mas acima de tudo, Deus, me dê sabedoria para diferenciar uma da outra. A gente não sabe o que pode mudar, o que não pode.
A gente sabe que as coisas podem mudar. E é importante saber que elas podem não mudar também. Mas a gente é tão neblina passageira, a gente é tão limitado na nossa vivência diária, né, com as nossas inquietações, nossas preocupações, que eu acho que o grande desafio é pedir sabedoria a Deus, para que Ele nos ajude a discernir o que pode ser mudado e o que não pode, e a serenidade para aceitar aquilo que não vai mudar, sabendo que seremos razoavelmente felizes nessa vida, mas supremamente felizes ao lado dele, quando ele, de fato, vir a mudar todas as coisas, né? Porque também é muito importante a gente ter essa perspectiva. Tudo isso que nós estamos falando aqui tem a ver com o nosso dia a dia aqui, mas nós sabemos que também o próprio Deus decidiu, né, pela sua suprema vontade, um momento em que ele virá nos buscar e vai restaurar todas as coisas, enfim, nós falamos isso já na semana passada, né, e vamos nos reunir com ele em uma grande ceia, né, numa grande festa, e aí, enfim, não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, nem morte, as coisas antigas se passaram, se fizeram novas, mas isso tem a ver com uma agenda dele, né, de um compromisso dele com toda a humanidade, tudo que ele criou. Até lá, que Deus nos conceda a serenidade para aceitar o que não vai mudar, a coragem para mudar o que pode ser mudado e, acima de tudo, a sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Saiba que as coisas podem não mudar. E tudo bem, aceitar isso já é um bom começo. Mas não dá para saber, né? Como é que a gente sabe? A gente vai desistir de tudo? Não. A gente vai achar que nada vai mudar, então não vou fazer nada? Não. Vamos pedir a Deus a sabedoria, porque aqui está dizendo para viver um dia de cada vez, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E para isso eu acho que se encaixa bem nessa busca de sabedoria. Vamos pedir sabedoria a Deus para entender o que pode mudar e o que não pode, sabendo que o máximo que seremos é, como ele diz aqui de uma maneira muito interessante, razoavelmente felizes nesta vida, mas supremamente felizes ao seu lado, muito em breve. Amém?